Olá, pessoal, tudo bem? Alô, gente de Salgado de São Félix, principalmente vocês que moram no Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, na Rocinha, na favela da Maré, no Complexo da Maré. Todos esses imigrantes de Salgado de São Félix que foram buscar a sorte no Rio de Janeiro. E você que mora em Dois Riachos, Canto Alegre, você que mora no Aburá, na Boa Vista, em Feira Nova, você de todos os recantos de Salgado de São Félix, você de rodeador. Hoje nós vamos falar sobre a história, o nascimento, o corte do cordão umbilical de Salgado de São Félix. É uma história bem simples. Em meados do século XVIII, ou seja, por volta de 1750, 1760, os padres jesuítas criaram a comunidade do Pilar, a cidade de Pilar. Ali. Ela é a mãe de tudo. Pilar é a mãe de Juripiranga, Salgado de São Félix, Itabaiana, São José dos Ramos, São Miguel de Itaipu, enfim, tudo isso aqui é a prole da cidade de Pilar, uma missão jesuíta. Como você sabe, os jesuítas foram aqueles missionários da Igreja Católica pertencentes a uma ordem chamada Ordem dos Jesuítas, criada por Santo Inácio de Loyola. Mas quem foi Santo Inácio de Loyola? O cara era espanhol e foi lutar na guerra, e ele era um nobre espanhol. E aí queimaram a cara dele com óleo quente, ele sobreviveu, mas ficou com a cara que parecia a cara de um monstro. Então ele voltou-se para a Igreja Católica, tornou-se um monge, criou uma ordem religiosa, e essa ordem religiosa tinha o mesmo espírito dos conquistadores coloniais. Elas se dirigiam aos países descobertos, os continentes descobertos por espanhóis e portugueses para catequizar os índios, para converter os índios à fé cristã e, claro, se tornar também escravos para trabalhar em favor do Império Espanhol, do Império Português, tá bom? Então vamos lá. Quando a missão jesuíta foi se expandindo para outras regiões além do Pilar, chegou por aqui, por Salgado de São Félix. E aí eles estranharam porque a água dos riachos era salgada demais. Então colocaram logo o nome daquele lugar, desse nosso lugar, de Salgado. Então foi aí, acho que eles gostaram daquela água salgada. Habituados a beber as águas salgadas dos navios quando viajavam. Então, logo depois, chegaram da Itália alguns missionários trazendo consigo uma imagem de São Félix de Cantalice. Então o pessoal de Salgado de São Félix diz: tá, esse aí é o padroeiro, esse santo, São Félix Cantalice. Muitos anos depois, quando Puluca era prefeito de Salgado, Puluca mandou um escultor lá de Tambauzinho, João Pessoa, fazer uma imagem de São Félix em granito, em pedra, para colocar ali naquela praça. Nesse tempo eu já frequentava a cidade de Salgado de São Félix. E sabem o que aconteceu? O finado Noia, que para mim nunca será finado, porque ele mora no meu coração, sempre foi um grande amigo. Noia era servidor da prefeitura, em uma função burocrática. Mas aí Noia contou uma piada dizendo assim: olha, Puluca não pagou o escultor e o cara disse que vai vir à noite com a marreta e vai quebrar a imagem de São Félix, vai deixar um monte de pedras. E Puluca está pedindo para cada pessoa de Salgado para doar R$ 2, aquela cédula de R$ 2, para pagar ao escultor. Puluca ficou muito chateado. Puluca é uma pessoa amistosa, gosta de dar tapinha nas costas, é uma pessoa bem sociável. Mas ele ficou puto com Noia. Ele disse, mandou, bata aí uma portaria, transfira Noia para a praça, para ser vigia de noite na praça, para ele não deixar o cara quebrar a estátua de São Félix. Essa é uma história verdadeira, parece até uma piada, mas é verdadeira. Se Puluca não lembra dela,
eu, o doutor Aderaldo, todo mundo em Rodeador lembra dessa história. Então vamos lá. Os missionários chegaram da Itália, trouxeram a imagem de São Félix, uma imagem para a igreja, e aí começaram a chamar a cidade de São Félix, Salgado de São Félix. Aqui, para a formação da cidade, teve influência de imigrantes portugueses, holandeses, alemães e principalmente os africanos, os negros escravos. A história diz que muito escravo morava aqui, muita gente. Aqui tem realmente uma certa quantidade de negros, pessoas de bom coração. E no dia 13 de maio de 1888, que a cidade o vilarejo já estava formado, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, libertando todos os escravos. Eu não sei como a notícia chegou aqui, porque não tinha WhatsApp, nem Snapchat, nem YouTube, nem Facebook, nem Instagram. O fato é que a notícia chegou em Salgado e o pessoal fez 8 dias de festa para comemorar a libertação dos escravos. Os escravos estavam muito felizes, muito felizes. Então, em 1876, já no século XIX, foi construída a igreja, foi construída uma capela onde hoje tem a igreja matriz. E depois, sabe o que aconteceu? Mudaram o nome da cidade. Você sabia que Salgado já se chamou Aburá? Pois era Aburá. A cidade mudou o nome para Aburá, que é aquele sítio lá na serra, em cima da serra, chamada Aburá, que eu acredito que seja uma maneira dos índios que não falavam direito o português olhar para aquele abismo e dizer: ó o buraco, ó o buraco, ó o buraco. Aí os índios não entendiam direito, aí Aburá, Aburá. E ficou Aburá. Vem de o buraco, porque aquilo é um buraco, lá tem muito. É um despenhadeiro, é uma montanha, é uma serra íngreme, uma ladeira íngreme, Aburá.